Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da próxima aqui, que é a planilha de controles das ADIs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Quem preenche essa planilha atualmente é a Aline. Ela não trabalha conosco, ela é cedida para a gente 1 hora diariamente da jornada dela de 8 horas, só que agora ela está de licença maternidade, então eu estou preenchendo a planilha. Então, como é que a gente faz o trabalho aqui? É publicado, né, no jornal, no Diário do Judiciário, a ação direta de inconstitucionalidade, e aí eu preencho com o número dela, né? E quando eu preencho o número dela, eu já marco, eu já vou na página do Supremo e já pego os dados referenciais dela, o registro dela lá, e faço um link, né, para a gente poder acompanhar também o processo do que está acontecendo com ela. Aqui, ó, nessa próxima coluna, a gente inclui a norma que ela está alterando, né? Ou, aliás, que ela está declarando inconstitucional. E aqui, na próxima coluna, se é a norma no todo ou se é alguma parte. Por exemplo, a primeira aí, que é a 6535, ela está sendo declarada inconstitucional no todo. Mas a de baixo, que é 6510, ela está declarando só um dispositivo da Constituição Estadual, que é a expressão o chefe da Polícia Civil na linha B do inciso 1 do artigo 106. E aqui a gente coloca o andamento, o que está acontecendo com relação a liminar. Quando a gente recebe a informação por e-mail, quando há alguma novidade, a gente consegue identificar essa informação. Porque tá vendo aqui que tem uma informação chamada push? Quando eu clico aqui, ó, eu consigo fazer um cadastro para poder receber todas as atualizações desta ação direta de inconstitucionalidade. Então eu recebo toda a movimentação dela, todas as etapas pelas quais ela está passando por e-mail. E por fim, a decisão final, quando há decisão final. E aí inclui também aqui a origem que você pegou essas informações e também a data da última atualização. Eu estou colocando tudo de azul, que é para dar um destaque para a Aline, que eu preenchi essas informações. Ela geralmente coloca em laranja. Então é isso. Basicamente, com relação às ações diretas de inconstitucionalidade, é isso. A próxima agora é o manual do NJMG. O manual é um manual que vai falar da implantação das normas e também da consolidação no SNJ, que é um dos sistemas que a gente alimenta. Vou fazer um vídeo também sobre os sistemas, quais são os sistemas que nós usamos para alimentar dados. E aqui tem um sumário, tem todos os campos do SNJ, o detalhamento de como que a gente preenche. Depois tem o cadastro, um passo a passo do cadastro, que é o capítulo 3. O capítulo 4 vai tratar da consolidação, né? Quando a gente altera uma norma, é o mais complexo, é o maior capítulo. Depois tem o capítulo 5, que trata da atualização das publicações, né? Que é a Constituição Estadual, né? O regimento interno e as datas comemorativas do Estado. E a gente também tem possíveis erros e enganos. Esse SMM é um sistema de implantação de multimídia da Assembleia que nós utilizamos para implantar um link para uma imagem no SNJ. Né? Quando a gente não tem um texto, mas a gente tem uma imagem, não tem jeito da gente colocar no SNJ. A gente precisa usar um programinha que gera um link para a imagem. Né? Basicamente é isto.
A gente vai detalhar mais o manual ao longo de outras videoaulas. E no fim desse link aqui a gente tem um passo a passo com as alterações mais rotineiras. No passo a passo você vai encontrar aqui um passo a passo mais sucinto da implantação, né? A inclusão de texto no SNJ, como converter a tabela do crédito suplementar, que é uma coisa que eu vou mostrar em um vídeo também, na hora que eu for fazer a implantação de um crédito suplementar. A conferência da implantação, quais são as fases da conferência, legislação relevante, e aí são algumas alterações de fato, né, que vai demandar consolidação. Aí vão vir as notas, que é de acréscimo de dispositivo, alteração de dispositivo, revogação total e revogação de dispositivos, entre outras partes. É sempre bom dar uma olhadinha. Não substitui o manual do NJ de jeito nenhum, mas é uma fonte mais rápida de consulta, porque o manual é muito grande, né? É mais um utensílio. Bom, saindo da parte de normas jurídicas, a gente entra na parte da indexação. O primeiro link aqui que a gente tem é o manual de indexação. O manual de indexação ele vai dar uma introdução básica para a gente do que é indexação, depois o que é indexação jurídica. A gente segue o livro As Recomendações da Atienza, naquele livro Documentação Jurídica. A gente tem um pequeno histórico dos bancos de dados aqui, algumas definições básicas. A gente vai tratar disso em um curso. Nesse curso também eu vou fazer umas videoaulas sobre isto. A gente tem o preenchimento dos campos, que são especificamente destinados ao tratamento temático, e depois vem os modelos de indexação. São aquelas normas que sempre se repetem e que a gente utiliza o modelo para tentar manter a coerência no momento da indexação, né? Para que a indexação não fique muito diferente. A indexação é feita por duas pessoas distintas ou a mesma pessoa em momentos distintos. Isso tenta amarrar um pouquinho, mas funciona de fato só nos casos em que a gente tem esses modelozinhos aqui, ó. Nos casos que não tem modelo, acaba sempre ficando muito distinto. A gente também tem a política de indexação, que é um documento anterior. A política de indexação já está na segunda versão, né? A gente tem no segundo texto dela, provavelmente a gente revogou no finalzinho, que vai estar lá revogado a decisão da GDI número 1. Na verdade, a gente vai ter que rever essa política de indexação, você vai ser incluída nesse processo, porque, aqui eu falei, vai ficar revogada a decisão número 1, porque a gente está agora com um campo novo, que é o campo classificação, e a gente está reestruturando o Tesauros, nesse trabalho que o Nilson comentou com você naquela reunião. Então, isso vai demandar mudanças, porque as decisões que a gente já tomou até esse exato momento são incompatíveis com algumas diretrizes que a política está pregando. Então, a gente vai ter que dar uma revisada nela. Eu acredito que não pode demorar muito. E é basicamente isso. Ela vai falar do qual que é o objetivo da nossa indexação, para quem ela se destina, né? Quais são as atribuições, né? Quem é responsável pelo quê? Responsável pela indexação, responsável pelo vocabulário controlado, né? Aí define também o comitê gestor do Tesauros, né? Qual que é a composição do comitê, qual que é a sua atribuição, né? Ela vai definindo esses aspectos, né? Como que se dá o processo de representação temática, quais as diretrizes que a gente deve seguir, né? Eu acho que isso é uma coisa que não está muito claro no manual ainda.
A gente precisa ainda aprofundar um pouquinho nesse aspecto. Fala também o Thesaurus, como é que ele vai, o objetivo dele, como é que ele se estrutura, a estrutura principal dele, né? Então, basicamente, ele vai dar as grandes diretrizes, né? Os grandes nortes, e tudo depois vai ser detalhado no manual. E o manual deve trabalhar sempre em consonância com a política de indexação. O próximo que a gente tem aqui é a lista de nomes padronizados. No campo, no NJMG, a gente vai ter um campo lá chamado nomes. O vídeo, eu vou montar uma playlist, e esse vídeo mostrando esse campo nome, todos os campos do sistema SNJ vão estar depois desse vídeo, então vai ser na sequência. Talvez eu tenha que dividir o vídeo em partes, mas aí vai estar tudo anotadinho lá no vídeo, não vai dar para se perder não. Então, basicamente, a gente tem aqui o nome padronizado de barragem. Por quê? Nós definimos com os dois acidentes, né, os dois rompimentos das duas barragens de Mariana e de Brumadinho, levaram uma demanda muito grande por informações dos nossos bancos de dados, o que existia na Assembleia sobre esse assunto e o que depois foi publicado com a repercussão do desastre. Então, e outras barragens, e deputados preocupados com outras barragens e tudo. E a gente decidiu criar uma espécie de título uniforme, esse sim, um título uniforme, para reunir todas as barragens. E a gente coloca o nome da barragem, o município e o dono da barragem. Aliás, o dono da barragem e depois o município, né? E a gente já está colocando nessa listinha aqui os nomes que nós já usamos. Quando a gente precisa consultar um novo, né, que ainda não foi usado, a gente tem uma lista aqui, que eu nem lembro como a gente conseguiu. A gente conseguiu com um órgão do governo, que contém o nome de todas as barragens de Minas Gerais. Tem jeito de abrir isso aqui mais? Ah, tá. É muita barragem, é muita barragem. Aí a gente vem aqui, pega o nome da barragem e o responsável e o município. Aí tá tudo aqui nessa tabela. Não tem erro. Então a gente usa para preencher o campo nome, né? Quando a gente está tratando de nomes de barragens. Por enquanto é o único nome padronizado que nós temos. E a gente também tem, isso aqui a gente fez para o trabalho remoto. Porque quando a gente saiu de home office, nem todo mundo tinha VPN para poder acessar os sistemas da casa. Então o que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma cópia em PDF e documento texto do Thesaurus, aí eu fiz uma cópia em ordem alfabética, a pessoa foi duplicando isso aqui, ó, não tem instante cópia não. Fiz o tema em ordem alfabética, o assunto geral, essas informações que a gente pega lá no sisteminha STH, né, não tinha, como as pessoas não tinham VPN, não tem jeito de acessar o STH de casa e pela internet. A única fonte de acesso para consultar essas tabelas, para poder fazer atribuição de tema e atribuição de assunto geral a um documento no SNJ ou no MAT, era consultando esse PDF aqui. Então, para isso que foi feito esse link aqui, mas ele já perde o sentido, até porque agora eu acho que todo mundo no setor está com a VPN, tem poucas pessoas que não tem, que eu tenho que ainda conseguir, então já perdeu a validade dele.